Olá, boa noite a todos. Hoje falaremos sobre toque de orientação sexual. Eu, Eduardo Perim, e Renato Vidal, nosso convidado especial de hoje, né? Vamos dar um tempinho para as pessoas entrarem, né? E aí a gente já começa. Obrigado a todos por estarem entrando aqui. Vamos fazer perguntas Opa! a respeito. Olha aí, meu querido amigo Renato E aí, Vidal, doutor? que topou Como é que fazer com a estão as gente essa coisas aí? live. Oi? Boa noite a todos. Como é que vai meu amigo aí em São Paulo? Vai tudo jóia, vai tudo bem. Renato, Aí tá. fala um pouquinho de você, se apresenta um pouco. Renato é psicólogo clínico, terapeuta cognitivo comportamental. Ele tem uma página muito importante no Instagram, no Facebook, né? A Toque a Vida Sem Toque. E fala um pouquinho de você. Certo. Bom, antes de mais nada, eu quero agradecer muito, doutor, o convite. Fico honrado, né? Eu sou de uma terra aqui, da Paraíba, que as pessoas saem daqui para consultar o pessoal de São Paulo, né? Então, acho que para mim, para os paraibanos, para os nordestinos, é um motivo de orgulho ser convidado, né, para participar de uma live tão importante como essa. Bom, como sabe, meu nome é Renato, né? Renato Vidal, eu sou psicólogo, eu me formei aqui em João Pessoa, sou de João Pessoa, em 2003, já faz um certo tempo, né? Em 2015, mais ou menos, eu fiz a página Toque a Vida Sem Toque lá no Facebook, né? E que está lá ainda, inclusive é mais completa do que essa que está no Instagram, né? E desde então, desde 2015, eu tenho recebido muitas mensagens, né? Muita gente entra em contato, a gente está sempre produzindo conteúdo para essa página. E hoje, né, consequentemente, a maior parte da minha clientela hoje é com pessoas com toque, né? Inclusive, acho que na minha experiência, a maioria delas com esse tipo de toque que a gente vai conversar hoje. Isso. Hum. O Renato, ele publica muitas coisas sobre toque de orientação sexual na página dele e recomendo a todos de seguir porque os textos e os vídeos dele são muito bons, né? O Renato é um ótimo profissional, ele trabalha em parceria comigo em alguns casos, né? E a gente já está nessa parceria há algum tempo e gosto Hum. muito de trabalhar com ele pela competência dele e por a gente também ter uma boa liberdade um com o outro aí de se comunicar, de falar, né? Então, eu vou falar Isso. também um pouquinho de mim. Sou psiquiatra aqui de São Paulo, sou sexólogo também, terapeuta cognitivo comportamental. Estou trabalhando agora também com cannabis medicinal e trabalho bastante com toque. Em especial, toque de orientação sexual é uma das coisas que eu mais atendo aqui no consultório também, né? Então, acho que a gente vai ter uma boa conversa aí, né? Então, Isso, acho com que a gente certeza. podia começar falando um pouco, né, sobre o assunto e aí as pessoas vão perguntando as coisas também, né? Uhum. Isso. Começa aí, Renato. Começa esse bate-papo. Bom, vamos lá. É, Como eu estava dizendo, né? Quando eu fiz minha página, a Toque a Vida Sem Toque, no Facebook, eu sempre esperava que eu atrairia muitas pessoas que tivesse aquele tipo de toque mais clássico, que é a pessoa que tem toque com simetria, com contaminação, né? E por minha surpresa, eu comecei a receber uma enxurrada de e-mails, de mensagens com pessoas que falavam sobre essa questão de orientação sexual. Eu vou ser bem sincero, em 2015, eu nunca tinha ouvido falar disso. Eu acho que a grande maioria dos psicólogos, e talvez eu não sei que os psiquiatras, né, mas a grande maioria dos psicólogos nem tem ideia do que é isso. Sim. E aí eu comecei a estudar, a pesquisar, né, e ver como é que aquilo ali funcionava. Então esse toque, né, assim como qualquer outro toque, ele vai se caracterizar por um excesso de pensamentos, que a gente chama de pensamentos obsessivos, né, pensamentos intrusivos, indesejados, né, que tem um conteúdo que estão em desacordo com a orientação sexual daquela pessoa.
né? Então, quando a gente fala, por exemplo, o HOCD, ele não é um termo muito certo, né? Que seria um toque homossexual no caso, mas a gente vê que é mais raro de acontecer, inclusive pessoas homossexuais com pensamentos heterossexuais, vamos dizer assim, incomodando elas. O sofrimento emocional é muito grande porque aquilo leva a dúvidas obsessivas e verdadeiros rituais de verificação, de checagem, de pesquisa, que a única que resulta em pequenos alívios, né? E consequentemente mais obsessões e mais dúvidas, né? Um ciclo difícil de sair dele, né? É difícil sair, inclusive, sem uma orientação profissional, né? Isso. E assim, o toque é uma doença que pode ser bastante grave, né? E que requer tratamento, porque a tendência é haver uma piora. Isso que o Renato estava começando a falar, né? Do despreparo das pessoas, né? Dos profissionais, psiquiatra, psicólogo, né? Todos os profissionais mesmo da área da saúde mental, né? Estão muito despreparados para trabalhar com esse assunto, né? Em grande parte dos casos, os pacientes chegam muito confusos se aquilo que eles estão apresentando é de fato um conflito com relação à orientação sexual, ou se eles estão com um transtorno obsessivo compulsivo relacionado a isso. Aí eles chegam no profissional mal preparado e esse profissional ainda deixa ele mais confuso ainda, né? E fala coisas que o paciente fica mal, né? Quer dizer, então Sim. é um grande problema que a gente enfrenta nessa área. Eu diria que em relação ao toque como um todo, apesar de ser um transtorno muito frequente na população, 2 a 3% da população, mas é muito comum, mesmo nos toques mais tradicionais, que o profissional não saiba fazer diagnóstico ou não saiba tratar, né? Então, agora no toque de orientação sexual, acho que isso é pior, né? Não, porque aí a gente vê também aquela questão, e tem muitas variáveis aí, né? A gente vê, por exemplo, uma certa tendência, não sei se cultural, se a gente pode falar isso, em meio que quase como um convite para as pessoas terem um comportamento homossexual, né? O que eu quero dizer? A gente vê hoje um protagonismo, né, em séries, em filmes, de pessoas homossexuais, e a gente vê essas cenas, a gente vê coisas que a gente não via há 20 anos, há 30 anos. Era muito pouco, era muito discreto, né? E isso está mudando, o que é bom. E as pessoas olham aquilo ali e ficam perturbadas, né? Algumas ficam perturbadas. Pô, será que eu me identifico com essa galera? No caso, uma pessoa com toque, né, que tem uma tendência para toque, aquilo ali tem um grande potencial de se tornar obsessivo, né? Aí o cara ele vai, um psicólogo, por exemplo, eu já ouvi várias histórias desse tipo, e o cara fala, olha, você deve estar se descobrindo, né? Isso pode ser um desejo inconsciente, né? E algumas orientações como, por exemplo, não sei se você já ouviu, né? Algumas pessoas já me relataram isso, como, por exemplo, experimente. Né? Mas as pessoas elas não querem experimentar, elas estão aterrorizadas. E algumas chegam a experimentar, né? E muitas vezes experimentam, não gostam, não se identificam, Mas sentem aquele alívio. ficam muito É, confusas, né? é. Então elas ficam aquele alívio, só que ali tem um poder de ritual, né? E aí o que acontece? A pessoa pega, em pouco tempo já está confusa de novo. Será que eu experimentei e não gostei? Será que não era a pessoa certa? Será que é porque eu não estava apaixonado? Será que era porque... Será, né? E é muito E aí a gente vê. importante perceber o seguinte, né? Então, a primeira coisa que dessa live, que eu acho que é o mais importante, a gente estava falando um pouquinho, eu e o Renato, antes de entrarmos, né? Que a coisa mais importante é homossexualidade não é doença, não é algo que requer tratamento, né? Homossexualidade é uma variação da sexualidade que é absolutamente normal,
né? Não há problema nenhum e geralmente não causa nenhum problema para o indivíduo que tem essa orientação sexual, né? Agora, o problema é a diferença entre uma pessoa que de fato está em dúvida quanto à orientação sexual versus o toque, né? Então, as pessoas que estão de fato em dúvida sobre o que elas querem ser, né? O que elas querem assumir de orientação sexual para elas, né? Que, na verdade, a pessoa que tem uma orientação homossexual, ela sabe que ela sente atração por pessoas do mesmo sexo, né? E a pessoa com toque, ela não para de ter dúvida quanto a isso. Ela fica em dúvida o tempo inteiro se ela sente ou não sente atração, né? E quando vem essa dúvida, ela sente muito sofrimento, ela sente emoções muito negativas, de raiva, de culpa, de nojo, né? De tristeza, de decepção, né? Então, quando essa dúvida vem, ou quando os pensamentos vêm, quando as imagens, porque vem imagens, né, sexuais também na cabeça, né? Isso causa um sentimento muito desagradável no indivíduo, né? Ele sofre com aquilo e ele faz rituais para tentar se certificar se ele é gay ou não é gay, né? Então, das verificações mais comuns que a gente batalha bastante aí na terapia, né, Renato? Que é a coisa de ficar se testando. Fala um pouco sobre isso, Renato. A questão do teste é um ritual clássico, né? Então a gente vê vários tipos de testes que o pessoal faz. Eu acho que o mais comum é a pessoa que ela vai para a rua, vai para algum ambiente, vai para a escola, vai para a universidade, vai para o shopping, que seja, e ele olha para um homem bonito, né? E olha para uma mulher bonita. E cada olhada dessa é uma verificação. Tem até não sei se você já ouviu falar do teste da praia. Não sei se já ouviu falar esse termo, teste da praia. Né? Então, para quem não conhece essa questão do teste da praia, né? A praia é um local que as pessoas estão se expondo, né? Estão praticamente nuas, né? E aí diz que uma pessoa o cara que ele é heterossexual, uma pessoa heterossexual, né? Então, um homem, digamos, um homem heterossexual, ele olha para as mulheres e fica feliz. Ele olha para os homens, ele não sente nada, ou mesmo sente repulsa. Né? A pessoa que é homossexual, um homem homossexual, ele olha para as mulheres e não sente nada, ou sente repulsa. E olha para os homens e se sente bem. O cara que tem esse tipo de toque, né? Ele olha para o homem, ele olha para a mulher e depois olha para si mesmo. Olha para o homem, para a mulher e para si mesmo, o tempo todo. E fica nesse ciclo. É uma forma de teste, de verificação. Né? Então ele mal vê aquela criatura, aquele homem que está ali ou aquela mulher que está ali. Ele fica olhando para si mesmo, para si mesmo, para si mesmo. O que é que eu estou sentindo? O que é que eu estou pensando? Ah, meu Deus, eu senti tal coisa. O que isso quer dizer? Né? E mais dúvidas e mais dúvidas. Isso é uma coisa extremamente sofrida para eles. Né? O teste também tem. Há quem faça testes com pornografia. É uma coisa que é bem comum, né? É muito comum. Então eu pego a pornografia hétero, vamos dizer assim. A pornografia hétero, aí eu vejo como é que eu reajo, né? Verifico, eu fiquei excitado, legal, esse legal provoca alívio, ritual. Aí eu boto uma pornografia homossexual, homoerótica, pronto, aí eu sinto repulsa, sinto nojo, vou ver aquilo ali, isso traz alívio, beleza, descobri tudo, pronto, eu não sou gay mesmo, tá. Aí depois volto, mas deixa eu ver de novo, Aí e fica fazendo isso, vai passando os dias e fazendo isso, até que um dia ele se habitua, aí ele olha a pornografia heterossexual, ele não sente nada, porque já está habituado, né? Aí ele bota uma homoerótica, a ansiedade sobe, e ele começa a confundir esse sintoma de ansiedade com excitação, aí pronto. Né? Então é um ritual, uma verificação também que já não vale nada, só está trazendo mais dúvidas, né? O Renato, uma coisa importante também, né? Assim, eu acho que só tem um detalhe que eu queria salientar, que eu acho que é super importante de tudo isso, né? Assim,
Como heterossexual, as pessoas olham para uma pessoa do sexo oposto, né? Elas podem sentir, como o Renato falou, uma repulsa, elas podem sentir indiferença, mas elas também podem sentir o que a gente chamaria de uma atração, mas é uma atração pela beleza da pessoa ou pela roupa que ela está vestida, pela presença daquela pessoa, né? E a pessoa começa a achar, o paciente começa a achar que aquilo é sinal de que ela está sentindo uma atração sexual por aquela pessoa também, né? Então, existem dois tipos de atração, né? Uma atração mais geral, que a gente vê uma pessoa bonita né? E sente que ela é bonita, ponto, né? Sente que ela tem algo ali que é bacana, né? E versus uma atração sexual real, que eu tenho vontade de ter um encontro sexual com essa pessoa. São duas coisas completamente diferentes. Eu posso ver pessoas bonitas na rua e não ter nenhum interesse sexual, não é? Claro. Claro, não. Uma coisa que eu sempre digo aos pacientes é: nós somos capazes de reconhecer o que é belo e o que é feio, né? Então, eu posso muito bem achar, eu me identifico como hétero, posso achar um homem muito bonito. Assim, ao mesmo tempo que eu posso achar uma mulher muito feia, né? Eu também posso achar uma flor muito bonita, ou um carro muito bonito, ou um cavalo muito bonito, um cachorro muito bonito. Isso não quer dizer que eu quero ter atração sexual por carros, ou cachorros, ou cavalos. Né? Então, nós podemos reconhecer, temos essa capacidade de reconhecer o que é belo. Né? E existem homens muito bonitos, mulheres muito bonitas. Né? Todos nós temos essa capacidade. Também é muito importante dizer que qualquer cena sexual, né, que a gente vê, isso pode causar algum grau de excitação, mesmo que aquela cena sexual não seja exatamente aquilo que eu gosto, aquilo que eu quero, né? Então, eu até falo para os pacientes, às vezes, assim, eu posso presenciar 2 cavalos tendo uma relação sexual e só por aquilo ter um componente sexual, eu posso me sentir um pouco interessado naquilo, posso eventualmente até ter uma ereção, sem que isso signifique que eu tenho tesão em cavalo, né? É uma cena sexual, né? Que atrai. Sexo excita. Traz essa, sexo. Exatamente, né? Então, por exemplo, quando um indivíduo vê uma pornografia do mesmo sexo e sente alguma coisa, tem eventualmente uma ereção, isso não significa que esse indivíduo quer estar naquela cena sexual com aquela pessoa que está lá, né? E, né? Ela se excitou porque é uma cena sexual, né? Assim. Isso. É interessante falar sobre isso. Tem uma coisa que eu sempre diferencio, é exatamente a questão do que é excitação e do que é desejo. Né? Então, a excitação é uma coisa muito orgânica. E se eu ver cenas sexuais, eu posso sentir uma excitação, mas essa excitação, no fim, ela acaba esbarrando no meu desejo. Então, se eu estiver vendo uma cena que eu não identifico, eu senti uma excitação, chega um momento que essa excitação começa a diminuir, porque não está de acordo com minha orientação, ou com meus fetiches, né? Ou com as minhas preferências. Né? Mas o fato de eu ver, olhar aquilo ali, uma cena sexual, o nosso cérebro primitivo, o nosso cérebro que tem um hardware de 300 mil anos, né? Acho que é 300 mil, nem sei mais, né? Ele identifica ali como sexo, está acontecendo sexo. Então temos que nos preparar, e a excitação acontece. Só que aí não bate com o desejo, né? Então são duas coisas que eu sempre gosto de explicar para os meus pacientes, a diferença, né? Do que é a excitação e do que é Até mesmo o desejo. A gente, às vezes, tem uma ereção espontânea sem nenhum componente de nada e acontece, né? Também. É como a corda, né? Como eu falo, a corda de barraca armada, né? Tem uma sexóloga, não sei se você conhece, que eu gostava há muitos anos, eu assistia um programa dela que passava no GNT, chamada Sue Johansson. E ela falava que... A gente está falando de ereção, né? Aquele cara que ele está ali, ele está acordando com a ereção, né? E a esposa olha, né? A
esposa ou o parceiro olha, tá excitado, tá não sei o quê. Aí, não, por dentro daquela, o termo que ela usava era esse, por dentro daquele pinto duro, tinha um pinto mole. Então o cara podia estar com excitação genital, física, mas ele estava só com vontade de fazer xixi. Quer dizer, ele está acordando, é natural que isso aconteça. Eu acho que também, aproveitando esse gancho, né, do que você está falando, tem muitas perguntas também que foram feitas a respeito das groinal sensations, ou sensações genitais que aparecem muito no toque sexual como um todo. No toque de orientação sexual acontece também bastante, mas também acontece no toque pedofílico, no toque de sadomasoquismo ou no toque de ter relação com algum familiar, por exemplo, né? Um toque incestuoso, né? Existem todos esses tipos de toque, né? E as groinal sensations são assim, são o que a gente chama de fenômenos sensoriais, né? Ou seja, são sensações sensoriais, são sensações dos nossos sentidos que acontecem, né, junto com as obsessões, junto com esses pensamentos, essas imagens que ficam vindo na cabeça da gente, ou eventualmente até dos impulsos. No toque também aparecem impulsos desagradáveis. Impulsos de fazer coisas que eu não queria fazer, que eu não quero fazer, que eu não tenho vontade de fazer, né? E isso vem acompanhado de sensações físicas, nos genitais principalmente, né? A pessoa pode ter uma contração muscular na região peniana, uma contração anal, a pessoa pode ter uma sensação no mamilo, pode ter uma sensação nos lábios, né? Pode dar água na boca, pode dar uma série de reações físicas decorrentes tanto do meu nível de ansiedade que eu estou naquele momento, quanto das próprias obsessões que causam esses fenômenos sensoriais, né? No toque a gente tem muito fenômeno sensorial também, né? Que são essas sensações, e isso faz parte, né? E para o paciente que já está confuso com tudo isso, essa sensação física é uma prova que ele tem de que ele realmente sente desejo por uma pessoa do mesmo sexo, sendo que na verdade não é isso, né? É parte do toque mesmo, né? Isso, Você pega exatamente. bastante isso também, né, Renato? Não, a gente observa o seguinte, essas sensações, essas groinal sensations, né? Elas, na verdade, eu sempre entendi assim, que nós temos sensações no corpo todos os dias. Só que a gente não percebe, a gente não está prestando atenção, né? Do mesmo jeito, por exemplo, que quem está ouvindo agora a gente, por exemplo, pode não estar sentindo a blusa. Mas agora que eu falei, estão sentindo a blusa, né? Então, pessoas com um toque sexual, independentemente do tipo do toque sexual, elas têm uma concentração, uma atenção muito focada nessa área genital. Então, qualquer coisa que aconteça na região peniana, na vaginal, anal, ou mamilos, ou lábios, né? Tudo que se remete a sexo oral, né? Então, eles ficam o tempo todo observando aquilo ali. É uma concentração enorme nisso aqui. Qualquer movimento que acontecer ali, eles vão perceber coisas que acontecem normalmente, mas que elas, geralmente, a gente não percebe. Se eu prestar muita atenção no meu coração, eu vou perceber que de vez em quando meu coração bate um pouquinho mais, um pouquinho menos. Se eu estou preocupado que eu tenho uma doença cardíaca, por exemplo, isso já é uma prova de que eu vou morrer, né? Então, quer dizer, no toque aparece muito isso, né? Então, assim, uma atenção seletiva, né? Eu seleciono uma área do meu corpo e fico prestando atenção em qualquer manifestação que aquela área do corpo tem, né? E uma vez que eu tenho, eu fico desesperado, né? Pela questão da interpretação. A interpretação que a pessoa dá aquela sensação, né? É como se fosse assim, eu não sei de nada da minha sexualidade, meu corpo sabe, é uma coisa automática, né? Então eu tenho que prestar atenção em todos os sinais que ele demonstra, né?
Quer dizer, alguns pacientes eles usam a expressão, esse toque parece que me tira de mim minha identidade. Eu não sei o que eu sou. Né? É um sofrimento muito grande. Renato, queria que você falasse um pouco de uma pergunta, né, que vários pacientes me fazem. Eu, para ser muito sincero, acho que isso não é algo que faz com que o toque apareça, ou, né, que é a pornografia. Né? As pessoas ficam perguntando assim, será que a pornografia, o fato de eu gostar muito de pornografia fez com que eu começasse a duvidar da minha sexualidade? Né? Eu não vejo assim, tá? Assim, eu não vejo essa relação. Mas queria que o Renato comentasse. E aproveitando também, né, assim, teve uma pergunta que eu recebi aqui a respeito da mídia, né? De a mídia publicar mais coisas a respeito da homossexualidade, né? Nas novelas, nos filmes, enfim, né? E se isso poderia ser, essa maior exposição da homossexualidade poderia ser um fator também, né, de causa deste tipo de toque. E eu já vou adiantar assim, gente, ainda bem que hoje se fala com naturalidade e com tranquilidade sobre homossexualidade. Nós temos que comemorar o mundo que nós temos hoje e ainda tem muita coisa para melhorar, né? Não é isso que faz com que uma pessoa tenha dúvida a respeito da sexualidade dela. É que uma vez que a pessoa está com uma dúvida, uma vez que ela já está com o toque, quando ela se depara com uma cena gay, aquilo mexe com ela, tá? Mas não é a cena gay que causou a dúvida, percebe? Isso, é isso mesmo. É como se fosse assim, eu vejo o toque como se fosse um fungo. Ele é oportunista. Ele só precisa do tema, ele precisa de um espaço, né? Então, a pessoa que já tem uma predisposição, já está a dúvida ali. O pensamento já está ali. Só precisa de um tema. Então, a pessoa se expõe muito, né, ver essa questão homossexual numa pessoa que não tem toque, faz, nossa, né? Será que eu seria gay? Não. Mas numa pessoa que tem toque, né? Isso aí chega e fica, gruda, porque pode se tornar obsessivo. Isso é causa? Não. Não, de jeito nenhum. Sobre a pornografia, eu vejo que muitas pessoas com HOCD, que eles chamam de HOCD, né? Ou toque de orientação sexual, muitos deles são viciados em pornografia. Não todos, lógico. Muitos pacientes que eu atendi, não gosto, não assisto pornografia, mas muitos eu vi que sim. Eu sei que o excesso de pornografia, ele vai trazer uma série de problemas. Né? Então tem gente que assiste pornografia há muitos anos, várias vezes por dia. Né? E isso não é uma coisa saudável. Eu vejo a pornografia como se fosse sei lá, o uísque. Né? Você tomar uma dose do uísque no fim de semana não vai ter problema nenhum. Agora, se você tomar 5 doses, 6 doses de uísque por dia durante 10 anos, isso vai trazer grandes problemas para você. Né? Uma coisa que eu observo da pornografia é que as pessoas que consomem muita pornografia, eles têm um pensamento extremamente sexualizado. Então, é aquele cara que ele quer paquerar uma mulher, né? Mas ele não consegue ver o coração daquela mulher. Ele não consegue ver a personalidade, ele está vendo a genitália dela. Ele está pensando em fazer sexo, né? Então, eu acho assim, o que pode ter em relação com a pornografia, eu não consigo também ver a pornografia como causa, né? Mas a pornografia ela pode estar ali influenciando. O excesso de pornografia, não só essa questão do toque, mas a pessoa vai ter problemas sexuais. Homens podem ter disfunção erétil, perda de libido, as mulheres podem ter dispareunia, né? Depois excesso de pornografia. Tudo que é demais é veneno, né? Mas ver como causa é mais difícil. A pornografia, na minha visão, na verdade, ele piora o toque. Essa é a minha visão. Né? Então, quando a pessoa tem um toque, né, e ela fica se testando o velho teste, né, da pornografia. Então, se eu olho uma pornografia gay, meu Deus, e se eu sentir alguma coisa? Se eu olho uma pornografia hétero, eu tenho que sentir alguma coisa. Quer dizer, em ambas as ocasiões,
né, eu acabo ficando numa situação muito ruim, porque gera mais confusão, né? Agora, não que o excesso de pornografia causaria o toque, né? Assim, é isso que o Renato está falando, é um fator a mais, né? Assim, para ser Piora. abordado. Parece que piora muito. Parece que piora demais. A pessoa vê muita pornografia com um pensamento muito sexualizado, né? É mais elementos para ele estar pensando. Né? E, inclusive, há pacientes, não sei, às vezes você deve ter ouvido isso também, e eles sentem melhoras de forma global, não estou falando só de toque, quando eles começam a abandonar a pornografia. Eu estou falando dos viciados. E o que é um viciado? É aquele cara que depende da pornografia, né? A pornografia está ali mais para alívio do que para prazer, né? É o excesso, então tem um sério problema. E perguntaram também aqui, né, se já aconteceu de a gente fazer diagnóstico de toque gay e depois essa pessoa, a gente perceber que essa pessoa é gay, né? Isso nunca aconteceu comigo, desculpa ser muito sincero. Não, comigo também não. Não aconteceu. Assim, toque gay é bem diferente de uma homossexualidade normal. É muito diferente, né? Então, assim, eu já tive situações, por exemplo, em que entrou um paciente com toque gay. Saiu esse paciente e entrou um paciente homossexual que tinha dificuldades de aceitação da própria sexualidade. Gente, são condições completamente diferentes. A gente não fica com dúvida, né? A gente, como profissional que está habituado a lidar com isso, não tem dúvida. Tipo, né? O paciente tem dúvida, né? Não, o cara com o toque gay, ele vai ter dúvidas obsessivas, mas ele não tem o desejo, ele não é não tem as características da homossexualidade. O cara que ele tem dificuldades de aceitação da própria homossexualidade é muito por questões, muitas vezes sociais, né? Ou religiosas, é pecado, ou a família não vai me aceitar, ou eu simplesmente não quero ser porque eu abomino isso aí. Então a gente vê, esse cara ele tem desejo, é muito claro para ele, que ele não há dúvida não, mas ele não quer, ele rejeita. Então ele precisa fazer uma psicoterapia, né, para trabalhar essas questões. Uhum. Trabalhar essas questões. E nesse caso, o problema não é ele ser homossexual. O problema é não aceitar a própria homossexualidade. Neste caso, né? No caso do toque, o problema é que existe uma doença chamada toque que está gerando toda essa confusão, né? Então é diferente. Agora, a questão principal eu acho, né? Assim, as pessoas com toque gay também têm uma concepção assim: eu me tornei de um dia para o outro gay, né? Assim, aconteceu uma situação em que eu não tive ereção quando eu fui transar com a minha namorada. Pronto. Então eu sou gay. Tipo, então eu sou gay, né? Que conclusão é essa, gente? Né? Assim, tipo, se você não conseguiu transar com seu namorado, aconteceu algum problema ali na relação sexual de vocês, mas isso não significa que você não gosta de mulher ou que você é gay ou, né? São conclusões muito, né, extremadas, né? Sai de um extremo para o outro, né? Assim, é o que a gente chama de pula as conclusões, né? Pula as conclusões. Ignora-se, né, vários elementos que podem estar envolvidos nessa questão da perda de libido, por exemplo. Eu posso perder libido porque eu estou deprimido, porque eu estou estressado, porque eu estou cansado, porque eu não estou com uma relação boa com minha namorada, minha esposa, né? Por vários motivos pode acontecer. Porque eu bebi, porque eu usei uma droga, porque eu estou sob efeito de alguma medicação. Mas na cabeça da pessoa com HOCD, né, é porque eu sou gay. E eu não quero ser gay. Né? Faz certo, mas você está gostando de homens? Você arrumou um namorado? Não, Deus me livre, que é isso? O que danado de gay é esse que não gosta de homem? Né? Então, é muito confuso, né? Para a gente que está de fora, né, nós que somos clínicos, a gente consegue ver isso com muita clareza, essas diferenças, essa questão, essas questões, essas variáveis, né, funcionando.
A pessoa que está mergulhada naquilo ali é muito confuso. Um paciente que nós temos em comum, ele usa a expressão, ele diz que a sensação que ele tem é que está dentro de uma piscina de cabeça baixa. Ele está confuso, ele não consegue ver as coisas direito, ele está se afogando, está ansioso, né? E desorientado. Para a gente que está de fora, a gente enxerga tudo isso. E também perguntaram um pouco a respeito do tratamento, né? Então, o tratamento do toque é parecido do toque de orientação sexual, é muito semelhante a qualquer outro toque, né? Ao tratamento de qualquer outro toque. A coisa mais fundamental que existe no tratamento do toque é a psicoterapia, é a terapia cognitivo-comportamental. É a coisa mais importante que existe no toque, tá? Então, a terapia, ela é o principal tratamento. As medicações que a gente utiliza são importantes, lógico, são muito importantes, mas elas ajudam a psicoterapia a funcionar, né? E na psicoterapia, né, a gente tem partes da terapia cognitiva, em que a gente vai ensinar o paciente a perceber essas distorções, né, de pensamento que ele tem, né? Como eu usei de exemplo, então eu estava lá tendo relação com a minha namorada, não consegui, portanto sou gay. Quer dizer, essa é uma conclusão completamente distorcida. Então a gente vai apontando essas distorções para o paciente. Aos poucos, dentro do limite de cada paciente, a gente vai expondo ele a situações que ele se sente desconfortável, mas dentro de certos limites, para que a gente vá progredindo, né, esse grau de dificuldade e o paciente comece a perceber melhor que, ao se deparar com uma cena homossexual, por exemplo, ele não precisa ter esse desespero todo. Nada está acontecendo com ele, né? Uma outra técnica que eu gosto muito de utilizar é o mindfulness, né? O mindfulness é um tipo de meditação que veio do budismo e que veio na década de 60 nos Estados Unidos, incorporada passou a ser incorporada como terapia mesmo, né? E vem sendo cada vez mais estudado, né? Então, o mindfulness, ele utiliza, né, o aqui e agora, a pessoa prestar atenção em uma só coisa de cada vez, no aqui e agora, né? Quando ela se pega pensando e se prendendo ao pensamento, né, ela para e volta para o que ela já estava fazendo, né? E, lógico, isso que eu estou falando aqui é só uma faísca aí do mindfulness, né? Mas ele é muito poderoso. Eu tenho utilizado na terapia com os pacientes com bastante sucesso. Gosto bastante das técnicas de mindfulness, né? E queria que o Renato também falasse um pouquinho aí o que ele gosta de utilizar e tal. Quando eu recebo meus pacientes com toque, né, eu submeto todos eles, primeiramente eu dedico algumas sessões, não ao tratamento em si, mas só para o que a gente chama de psicoeducação, né? Então eu passo umas 3 sessões, mais ou menos, estudando toque com esse paciente. Estudando toque. O toque funciona assim, os elementos assim, eu conto histórias, mostro gráfico, mostro vídeos, né? Tudo para que o paciente ele entenda a filosofia da coisa, para que ele entenda como funciona o toque em suas minúcias, né? Aí a gente parte para a parte da intervenção, que aí entra uma série de técnicas que a gente pode utilizar, desde as cognitivas às comportamentais, né, baseadas em terapias de exposição, como você estava falando, né? A ideia de exposição gradual, respeitando os limites do paciente, tudo planejado, tudo combinado, né?
de acordo com a filosofia da sopa quente, né? Eu gosto de falar da sopa quente. Interessante que às vezes a gente coloca uma tarefa para o paciente, ó, você vai fazer assim, assim, assado e tal. Aí ele vai lá, faz 500 testes com pornografia, que é a primeira coisa que a gente fala, não faça isso. Aí ele vai lá e faz 500 testes com pornografia, fica cada vez mais confuso e não faz o que você pediu para ele fazer, né? Eu não sei se o Isso Renato tem acontece. essa mesma Acontece. experiência. Já acontece. Na psicoeducação, eu deixo muito claro para o paciente que quanto mais ritual ele fizer, pior ele vai ficando, né? Então, a gente diz que eu costumo dizer para eles que o ritual, ele é um doce veneno. É um doce veneno, ele traz alívio. Na hora que a pessoa faz, ele fica aliviada, a dúvida sumiu. Some por alguns segundos, alguns minutos, depois volta, né? É um doce veneno, porque quando ele vai usando, vai gostando, mas vai se envenenando. Enquanto a exposição é um remédio super amargo. É ruim de fazer. As pessoas não gostam de fazer exposição. Ninguém gosta de fazer exposição. Mas é um remédio. Eu brinco Né? É um remédio. É o mertiolate de antigamente. Exatamente. E Pra arde. caramba, assim. A gente dependia até de ter machucado, né? Era horrível. A gente ia pro inferno e voltava, né? Funciona. Né? Então, é isso que eu sempre digo. Então, essas tarefas de exposição sempre são muito planejadas, são muito pessoais, né? Então, não tem como a gente passar a mesma tarefa para 2 pacientes, né? Muito planejado com ele, de acordo com o ritmo dele, com a velocidade dele. Eu sempre digo, você vai ter que ter muita disciplina e muita paciência. Porque você vai fazer 3, 4 dias de exposições, você está livre do toque? Não está. Né? É preciso tempo, muito tempo de exposição, de abstenção de rituais, né, para prevenção de rituais, né, de muito tempo. Use a medicação corretamente. A medicação, eu não medico, sou psicólogo, né? Eu não prescrevo nada, mas eu vejo a medicação como muletas. Né? Ninguém gosta de usar muleta. É feio, é desconfortável, você anda todo torto. Mas você anda, às vezes é fundamental. Né? Muitas vezes é fundamental, senão não anda, o paciente não sai do canto. Né? Precisa da medicação. É como você disse, a terapia, né? A psicoterapia, principalmente as comportamentais, né? Elas são fundamentais nesse processo, para que a pessoa aprenda a identificar, a entender o toque e a manejá-lo, entendendo sempre que o cérebro daquela criatura sempre será um cérebro com uma certa tendência para criar obsessões. Assim como tem pessoas que têm tendência para ter miopia, ou para ter diabetes, ou para ter calvície, ou para ter obesidade, as pessoas têm que se cuidar. Né? Então, a questão da superação do toque está muito aí, nesse manejo. A pessoa pode superar sim. Né? A taxa de sucesso é bem alta. Né? Uhum. Sim. Estão me perguntando aqui bastante sobre experiências de troca-troca, brincadeiras infantis na infância e adolescência e como isso tem a ver com o toque, né? Bom, não tem nada a ver com o toque, tá? Assim, absolutamente nada a ver. E as experiências de brincadeiras sexuais, de troca-troca na infância e na adolescência são absolutamente comuns e frequentes na população geral. Quero salientar a vocês o seguinte: na população geral, a maioria das pessoas é heterossexual, certo? A maioria das pessoas que faz brincadeiras sexuais na infância são heterossexuais, tá? Então, ter tido alguma relaçãozinha, alguma brincadeirinha sexual, homossexual, na infância, na adolescência, na idade adulto-jovem, é muito mais uma experimentação, é muito mais uma necessidade de experimentar o sexo em si, independente de ser com uma pessoa do mesmo sexo ou não. Né? A criança e o adolescente, quando está se descobrindo sexualmente, né, ele tem vontade de colocar aquilo em prática de alguma maneira, né? Agora, a pessoa às vezes está lá na vida adulta, viveu a vida como heterossexual, aí acontece uma situação específica em que alguém fala alguma coisa para ela, ou que ela, por alguma razão, ela lembra
dessa experiência que ela teve no passado e fala, pronto, eu sou gay. E, de novo, isso é uma distorção cognitiva. Isso é uma distorção de pensamento. Porque o que você fez lá na tua infância era uma experimentação de alguém que estava começando a entender o que é sexo. E não significa nada em relação à orientação sexual dessa pessoa na vida adulta. Tá? Outra coisa que eu queria falar também, que eu acho que é importante, é o papel dos anabolizantes. As pessoas que vão para academia, que usam anabolizantes. Eu vejo uma relação muito próxima entre o uso de anabolizantes e o início do toque gay. Tá? Então, como é isso? Assim, a pessoa usa anabolizantes e muitas vezes ela tem um prejuízo de libido decorrente do uso do anabolizante, ou quando ela termina o ciclo de anabolizante, ela tira o anabolizante e fica sem libido. A partir do momento que ela fica sem libido e ela vai tentar ter alguma coisa com, né, alguém do sexo oposto e não consegue, pronto, ela conclui que ela é gay, né? E eu peguei, é muito interessante essa relação, porque eu já peguei diversos pacientes que fizeram uso de anabolizante e aí, a partir daí, começou o toque gay. Como é que você vê isso, Renato? Eu realmente nunca tinha atentado para isso, eu nunca tinha feito essa relação. Eu acho que eu não tive ainda essa experiência de ter esses pacientes que fizeram uso de anabolizante, né? Mas é uma boa forma, aprendi, não é? Aprendi. Eu desconfiar, né? Ver aquele cara que tem esse tipo de toque, é aquele cara marombeiro, eu vou logo perguntar agora. Eu vou logo perguntar, é uma informação nova para mim. Enfim, faz sentido, porque lógico que tirou a libido, a pessoa pode concluir de forma equivocada. Exatamente. As pessoas com toque, elas têm a mania de ser muito radicais nas conclusões delas, né? Então, a partir de um ponto, eu tiro uma conclusão completamente, né, assim, grande e às vezes por uma coisa tão que não tem importância nenhuma, né? Isso, exatamente. Queria falar também um pouquinho para vocês do tratamento medicamentoso. Eu vou falar rapidamente, porque a intenção hoje é a gente falar mais da terapia, né? Mas eu vou falar um pouquinho da medicação. Então, o tratamento do toque é feito com antidepressivo, em primeiro lugar, é a primeira linha de tratamento, né? E aí, se a pessoa não responde aos antidepressivos, a gente começa a associar outras medicações junto com esse antidepressivo para potencializar a ação dele, né, no tratamento. Mas, a princípio, é o antidepressivo. Em doses altas, não existe tratamento de toque com dose baixa de remédio, gente, infelizmente. Esse é um erro, um dos erros mais comuns que os profissionais de saúde, quando tratam toque, fazem, que é usar uma dose baixa de antidepressivo. Sabe para que serve isso? No toque, para nada. Para nada. No toque não serve para nada. A pessoa tem que usar uma dose alta para ter resposta, tá? É característica da doença e não que o paciente não está respondendo, então a gente está subindo muito, tá? Bom, outra coisa tenho trabalhado também com cannabis medicinal e tenho tido, né, maconha medicinal e tenho tido respostas brilhantes também no toque com a cannabis medicinal e isso tem me deixado cada vez mais empolgado no estudo da cannabis, né? Que eu acho que assim, eu tenho visto alguns resultados com cannabis muito diferentes do que eu vi com qualquer outra medicação, tá? Então, resultados que às vezes são mais rápidos do que as medicações convencionais e mais amplos, mais completos, né? Mas eu vou fazer uma live também falando só sobre cannabis medicinal, então vocês já estão convidados. E que mais? O que mais que vocês gostariam de saber? Eu queria aproveitar também esse espaço, né?
também eu acho que seria importante a gente comentar sobre que essa questão do tratamento do toque de orientação sexual não tem nada a ver com o que chamam de cura gay. Né? Nada a ver, isso é uma coisa que precisa ficar muito claro. Né? A gente já soube até de profissionais que tiveram problemas porque as pessoas acharam que estavam falando de cura gay. Então o cara tem pensamentos gays e vamos curar isso aí porque ele é gay. E não estamos falando de cura Nós gay. temos uma Né? colega psicóloga muito importante, muito séria, né? Da Universidade Federal de Minas, que recebeu um comunicado do Conselho Federal de Psicologia, porque ela fez uma live a respeito deste assunto, inclusive uma live comigo, né? E ela recebeu sanções aí do Conselho Federal de Psicologia para se explicar. Por sorte, eu entrei junto no processo dela e a gente está conseguindo, parece que, acalmar o conselho, né? Assim, mas a gente está falando de ciência, gente. A gente não está falando de coisas que a gente acha, de preconceitos, de coisas desse tipo, tá? Isso é importante que fique claro, né? São duas coisas completamente diferentes, né? E, enfim, pessoas que têm dificuldades, são homossexuais e têm dificuldades em aceitar isso, faça terapia. Não é para curar a homossexualidade, né? Mas para trabalhar suas questões sexuais, seus conflitos, suas dúvidas, né? Trabalhe isso. A homossexualidade faz parte da natureza daquela pessoa. E ela pode não estar aceitando aquilo ali. Assim como poderia ter gente que não aceita ser gordo ou baixinho ou negro, né? Essa pessoa ela merece atenção, né? A pessoa com toque de orientação sexual é uma pessoa que ela é heterossexual. E também temos que falar também do cara que ele é homossexual e tem pensamentos heterossexuais perturbadores, né? Então as pessoas, a gente está falando de um transtorno, um diagnosticável, né? É outra coisa completamente diferente. Aquele assunto que eu estava falando agora há pouco sobre troca-troca na infância, na adolescência, as pessoas querem que você comente sobre esse assunto. Bom, eu li recentemente um artigo que falava que o número de pessoas que faziam esse tipo de troca-troca, né, essencialmente, majoritariamente, heterossexuais. Né? Então a gente vê que realmente não estamos nem falando de pessoas com toque, né? São pessoas que se declaram heterossexuais, são heterossexuais e que na infância, adolescência tiveram isso. Você estava até falando sobre isso, eu estava lembrando que a curiosidade de uma criança ou adolescente é tão grande, né? Que a gente ouve, por exemplo, aquelas histórias de adolescentes que vão pegando as vaquinhas, as jumentinhas no interior, né? São zoófilos. Não, né? São crianças, são adolescentes, né? Aqui eu não sei por aí como é que é, mas aqui eu já ouvi falar, por exemplo, no interior daqui da Paraíba, tem gente que pega bananeira, faz um furo com a peixeira, enfia um facão, faz um furo num orifício para poder ficar ali penetrando a bananeira. Esse cara é um doente sexual. Isso não quer dizer nada. Não quer dizer nada. Eles estão em descoberta. Eles estão... É tudo muito novo para essas pessoas, né? Então, essas pessoas podem fazer experiências, né, ter esse tipo de troca-troca. Isso, na verdade, não quer dizer nada, né? E se isso tem a ver com... isso causa o toque? Também não. Isso pode ser uma coisa que a pessoa com toque fique lembrando. Quando eu era criança, eu fiz isso, fiz aquilo, tá vendo, né? Mas tem muita gente com esse tipo de toque que não teve experiência nenhuma. Sim, tem muita gente que tem toque e nunca teve esse tipo de experiência. E a grande maioria das pessoas que tiveram experiência não tem toque, ou a grande maioria é heterossexual e teve experiências no passado homossexuais, mas isso não significa nada, absolutamente nada, né? É comum experimentar, é comum a pessoa querer saber como é o sexo, né?
alguém perguntou também a respeito do toque de orientação sexual entre os homossexuais, né? Eu tive poucos casos, né, assim, nesse sentido, mas pessoas que são gays e que começam a ter pensamentos heterossexuais, imagens, impulsos heterossexuais e se sentem incomodadas com isso. Por que não? Né? As pessoas não, né, a grande maioria da população não consegue entender isso, mas uma pessoa que se reconheceu, por exemplo, como gay a vida toda e que em algum momento ela acha que ela pode ser heterossexual, ela fica muito confusa e muito angustiada também, né? Não é só em relação né? Não é só os heterossexuais que se sentem assim quando têm pensamentos gays, né? E também pediram para falar um pouco mais sobre a atração, aquelas coisas que a gente estava, a diferença entre ver o belo e sentir atração sexual, né? Embora, não sei se você quer acrescentar alguma coisa sobre isso, Renato. Eu não sei exatamente se tivesse uma pergunta específica, né? Seria mais fácil. Mas a ideia é essa mesmo. Nós somos capazes de reconhecer aquilo que é belo, né? E eu posso muito bem, eu sendo heterossexual, eu posso olhar para um homem e dizer, esse homem é muito bonito. Tem até uma piada sobre aquele que o pessoal faz com aquele ator que faz o Superman, né? O Henry Cavill. E diz que o cara é tão bonito que perto dele não existe heterossexual, né? Então a piada que o pessoal faz é essa, né? Claro que o cara é bonito demais. Uhum. É um bonito que chama a atenção de qualquer um, né? Só que as mulheres heterossexuais vão ficar loucas para ter. Ele tem atração física, sexual por ele. Os homens homossexuais vão ter atração física e sexual por ele. Os homens heterossexuais vão olhar e fazer, pô, esse cara é lindo, mas eu não quero ficar com ele, não. Que é isso? Né? Eu queria ser que nem ele. Não, geralmente assim, eu queria ser igual a ele. Eu queria ter esse nível de beleza. E o cara sente mais uma certa inveja. Quem é o homem que vai dizer assim que um Brad Pitt é feio? Não dá para falar que é feio, né? Assim, você pode não sentir atração e tal, mas é bonito, não tem como, né? Ou no caso, uma mulher que vai virar e vai falar Angelina Jolie não é bonita. Tudo bem, a pessoa pode ter esse gosto também, mas é difícil uma pessoa falar não é bonito, né? Agora, se ela sente atração ou não sente é outros 500, né? Outros 500, é uma distância muito grande. Uhum. Pode falar. Não, pode dizer, pode continuar. Eu acho que também uma coisa que também veio aqui nas perguntas e que estão querendo saber um pouco se esse toque pode acontecer, por exemplo, na adolescência, se pode acontecer na vida adulta, né, idade, né? A idade de início do toque em geral, geralmente, né, começa com algumas manias já na infância. Não sempre, mas né, grande parte dos casos já começa na infância, antes da puberdade, né? E o toque gay, né? Eu já peguei casos que começaram na adolescência, né? Já tive crianças que tinham pensamentos homossexuais e se sentiam angustiadas também com isso, né? Uhum. Então, quer dizer, não tem idade, né? Assim, acho que uma coisa... Eu já vi pessoas que começaram a ter esse tipo de preocupação depois dos 40 anos. Me partiu o coração uma vez uma mãe que mandou mensagens para mim pelo WhatsApp, não sei onde ela arrumou meu telefone, e ela disse, fala com meu filho, por favor. E aí a pessoa, o filho dela mandou, eu pensei que eu ouvia uma voz de homem falando comigo, era uma voz de criança falando comigo. Doutor, será que eu sou gay? Eu estou muito preocupado. Quer dizer, partiu meu coração, era muito novinho. Depois ele me disse que tinha 11 anos. Você sabe? E essa questão como eu disse, né? Não tem, parece que não há uma grande regra para isso, não. É comum ter vários toques, né? Essa é uma boa pergunta que também me perguntaram aqui, né? Sobre alguns rituais religiosos de rezar quando tem pensamento homossexual, né? No caso.
Sim, é muito comum você ter sintomas de vários tipos no toque, né? A gente também vai fazer depois uma live sobre os tipos diferentes de toque, né? Mas, assim, é muito comum que, junto com esse toque de orientação sexual, tenha outros rituais também. Mas eu já peguei muitos casos que só tinha o toque de orientação sexual sem outro tipo, né? Então, as duas situações podem acontecer. Pode ser só esta, entre aspas, só esta, né? Mas pode ser só este sintoma ou pode ser diversos sintomas ao mesmo tempo. Gente, a gente está chegando ao fim. Alguém quer fazer uma última pergunta aí? Tá acabando o tempo aqui. A nossa live vai cair daqui a pouco, né? Alguém quer fazer mais alguma pergunta ou a gente encerra? Vai haver várias oportunidades para a gente discutir esse assunto novamente, né? Vou chamar o Renato novamente aí para a gente poder falar sobre isso outras vezes. Conta comigo, conta comigo. E ele também vai publicando coisas na página dele aí que são muito interessantes. Eu gostaria que vocês seguissem também, porque é um material informativo muito importante que ele produz. Então, sigam, né? Toque a Vida Sem Toque, a página do Renato, certo? Sim. Gente, então acho que é isso. Renato, se despede do pessoal. Gente, foi uma grande honra para mim. Muito obrigado por todos que compareceram, né? Meus convidados, os seus convidados, né? Que estão aqui assistindo. Eu agradeço muito. Queria anunciar também que em breve eu vou lançar um material só sobre HOCD. Estou concluindo, tentando concluir, né? Vai ser em formato de livro. É um livro escrito para leigos. Né? Quando eu tiver lá na minha página, no Facebook, talvez no Instagram também, eu vou começar a divulgar em breve, certo? E eu quero dizer muito obrigado para todos, muito obrigado, doutor, pelo convite, né? Uma boa noite para todo mundo. Bom descanso. Perguntaram aqui, vou responder uma última pergunta aqui. Perguntaram sobre se identificar com sintomas do toque, mas não ter toque. Sim, acontece, né? Principalmente porque vocês que são as pessoas que estão aí, vocês não estão preparados para saber exatamente o que é toque e o que não é. Quem tem que saber isso são os profissionais que não sabem também, né? Mas a gente está tentando, né, ajudar também os profissionais a conseguir identificar melhor esse tipo de situação. Pessoal, muito obrigado pela participação de todos. Nós teremos lives toda semana e é muito bom poder contar com o Renato aí no nosso trabalho também, né? A gente atende pacientes em conjunto e o trabalho dele é excelente. Vocês estão vendo aí, né? Então, é isso. Boa noite a todos. Muito obrigado pela participação e até semana que vem. Tchau, tchau.